Olá, meus amigos do tênis de mesa virtual do Brasil. Temos um jogo brasileiro, Canardi contra Moticala, agora pela divisão um do End of Season, desse agora do final de 2025, né? Só os campeões jogando entre si, um contra todos. E agora é a vez do Moticala contra o Canardi. O Moticala vem crescendo muito, os dois vêm crescendo muito, na verdade. O Moticala tem me impressionado muito pelo nível de ataque ultimamente, ele tem melhorado muito o ataque, mas o Canardi também tem melhorado muito o ataque, principalmente no lado do forehand, girando muito a bola. O Canardi é um cara que controla muito, o Moticala gosta de jogar mais rápido, também tem bom controle, é um cara rápido na movimentação, mas eu acho que o jogo vai ser muito decidido ali no jogo de mesa, ou se um dos dois conseguir realmente controlar o outro no bloqueio. Os dois têm muito bom bloqueio, então de repente controlar no bloqueio, esperar a oportunidade para contra-atacar pode ser uma boa ideia para os dois, caso dê certo esse controle, né? Vamos entrar lá na sala que eles já estão prontos e falar com os dois Só arrumar o tamanho da mesa jogadores. aqui. Beleza. Olá, meus queridos, bom dia. Bom E aí, dia. Vlad, beleza? Maravilha, desejo a vocês um bom match aí, um bom jogo. E se precisar de alguma Valeu, coisa, valeu. tô por aqui. Valeu. Beleza, valeu. Ok, eles já vão começar. Deixa eu tirar essa minha carinha feia daqui. Valeu, bom jogo. Vamos colocar o Bom jogo aí. placar. Placar funcionando. Vou começar o nosso contador de batidas ali também, iniciar ele, para a gente conseguir assistir em tempo real todas as batidas, toda a qualidade desses dois jogadores. E vamos lá, Motical canhoto lá do lado direito do vídeo e aqui do lado esquerdo o, o Canade, destro. Jogo onde os dois jogadores têm muito bom controle. O Motical tem uma característica de conseguir jogar mais rápido, um pouco em relação ao Canard, né? Tudo vai se decidir aí no quanto eles conseguem se controlar mutuamente, quão rápido vai ser o Moticala, né? Se o Canard vai dar conta de controlar a velocidade do Moticala. E olha que ataque, que sequência de ataque do Canard de forehand agora, muito bonito. Ele vai precisar muito desse ataque de forehand nesse jogo. Controlou bem agora com o backhand, falhou no bloqueio Moticala. Esse primeiro jogo eles vão se estudando, né? Vão tentando entender o tanto de efeito que tem na bola, os tempos de cada bola, né? Tem uma coisa nesse jogo que me chama muita atenção, que eu acho que a gente vai ver muito como a gente viu agora nesse último ponto. Ah, quando a gente viu o Canardi jogando com o Pins, por exemplo, o Pins estava controlando os bloqueios de uma forma mais curta, mais lenta, e o Canardi afastando demais da mesa. E o Canardi, pelo jeito, gosta de afastar mais da mesa para dar sequência de ataque. Só que o Motical, ele empurra essa bola, ele não bloqueia lento muito, ele empurra mais, faz bloqueios mais ativos. Então a bola vai chegar lá atrás pro Canardi caso ele queira afastar para dar sequência no ataque. Então talvez fique mais confortável para ele afastar da mesa contra o Motical, porque contra o Pins realmente ficou ruim para ele, ele afastava muito e acabou levando desvantagem. E esse pode ser o tom do jogo que a gente viu nesse ponto. Um dos dois controlando o outro no bloqueio, e aí, se o jogador que está atacando, que começou atacando, não conseguir dar sequência, o outro tem chance de fazer um contra-ataque e aí finalizar o ponto. Como os dois têm um bloqueio muito bom, isso pode acontecer com uma certa frequência. Tentou uma variação de ataque ali, o Canadi com um pouco menos de efeito, uma bola um pouco mais curta, acabou ficando na rede. Agora girou bastante, mas olha como bloqueia ativo, né? O Moticala.
que é uma coisa que ele faz muito bem, principalmente ali no backhand. Então o Canadi tem que ficar esperto ali, talvez abrir um pouco mais para o meio a bola, talvez até abrir na paralela ali no forehand do Morikawa, quando tem bastante giro, porque realmente ele dá um tapa forte nessa bola ali de backhand, né? Faz um bloqueio bem forte, bem rápido. Mas consistente na Morikawa nesse primeiro jogo, acabou fechando agora o segundo set um pouco mais fácil, 11-5. Primeiro set bem equilibrado, o Canadi estava na frente, né? O Morikawa acabou virando no final. Começando agora o segundo jogo entre eles. Eu vejo um pouco de vantagem estratégica nesse jogo para o Morikawa, mais pela velocidade de movimentação do Morikawa, que realmente é muito alta. Então, se o Morikawa conseguir colocar pressão atacando, o Canadi vai acabar afastando para defender e vai dar ainda mais tempo para o Morikawa escolher o que ele vai fazer com a bola, atacar, achar ângulos melhores ou atacar com mais potência. Talvez para o Canadi seja bom trancar o jogo dentro da mesa. Quando a gente tem um jogador muito mais rápido, a gente não pode abrir o jogo no sentido de é, sacar mais longo, sacar com mais efeito lateral, mais efeito para cima, porque daí a bola começa a correr imediatamente e nessa bola correndo, o jogador mais rápido leva vantagem. E outra coisa também que tem que ser feito quando o outro jogador é muito mais rápido, você tem que colocar muito bem a bola, tem que achar realmente ângulos, tem que fazer outro jogador se mexer constantemente, porque se deixar parado um jogador mais rápido, ele tem ainda mais tempo, né? O contra-ataque bonito agora do Canadi, entrou essa bola, que linda. Então é trancar o cara dentro da mesa, joguinho mais curto, né? Tentar atacar primeiro, lógico. Ai, deu sorte agora no Tikal. Atacar primeiro, lógico, sempre que der, mas evitar abrir muito as trocas de bola logo no início, né? Trancar um pouquinho mais para conseguir um ataque um pouquinho mais colocado, um ataque mais, uma variação de efeito, porque se você não pode contra a velocidade, só te resta a variação de efeito. A não ser que você seja extremamente, tenha um controle muito bom de bola, né? E aí você de repente tem uma defesa muito boa, consegue bloquear o jogador mais rápido, e ao invés de trocar velocidade com velocidade, dá para controlar e esperar uma oportunidade para atacar. E tudo bem. Mas se não for o caso, tem que trancar dentro da mesa, tem que ganhar o jogo com mais variação de spin, porque na velocidade realmente vai ter desvantagem o tempo todo, né? Boa bola, boa bola.
Canardi agora com uma boa vantagem no set, né? Tem que aproveitar para ganhar esse set. Ó, é isso que eu falo. Abriu rápido demais, sacou mais rápido, a bola já entra numa troca rápida, dá menos tempo para variar o efeito. E agora ele foi mais esperto, colocou mais um saque mais lento, mais por baixo, né? Então toda vez que a bola corre mais, o Mochikawa leva uma certa vantagem por ser um jogador fisicamente mais rápido. E já igualou o jogo ali do Mochikawa, hein? Já foi embora a vantagem do Canardi ali nesses pontos. E erra o saque 9-9. Mochikawa com 2 saques na mão para conseguir fechar o segundo jogo. Tá vendo como é difícil? Mesmo jogando bem os pontos, quando a bola entra numa troca rápida, fica pior para o Canardi. Ele vai chegar um pouquinho atrasado e vira o set, ganha o segundo jogo, Mochikawa. Impressionante. Let's serve. Eu fico com a impressão que quando o Canardi abre com o backhand, ele está levando uma boa vantagem. Os bloqueios do Mochikawa não estão vindo tão rápido. Quando ele abre de backhand, ele tem chance de continuar atacando, mas tem que achar essa distância da mesa para colocar potência. Ó, o Rodrigo Léo aí no chat, acompanhando como sempre. Aqui está equilibrado, mas nos momentos decisivos o Mochikawa está jogando melhor, Rodrigo. Está ganhando os sets todos aqui no final. Falhando na continuação do ataque o Canardi. Eles já começam o que pode ser o último set do jogo, né? Tá 2 jogos a 0 pro Montcal. Se o Montcal ganhar esse set, ou o próximo termina 3-0. Boa variação de saque agora. Let's serve.
O Rodrigo vai me zoando hoje que ele quer falar inglês. Tá bom, vai falando inglês aí, campeão. O jogo de dois Let's brasileiros, né? serve. Deixa eu narrar em português, pô. Menos esforço para essa minha cabecinha aqui de bagre. Já tive que jogar hoje cedo com o Foringo antes desse jogo aqui. Vou ter que jogar com o Netping das 2 da tarde. Então, porra, tá osso. Tô cansado, não consegui nem comer nada ainda direito. Que bloqueio fez agora o Motical, hein? Bloqueio meio para baixo, lateral ali, com o forehand, bola difícil. Canadi precisa ser mais agressivo, mas precisa principalmente dar continuação no ataque. Mais do que nunca agora. Ou foi ontem, né, Rodrigo, que tinha jogo? Ontem ou anteontem, não lembro. Aí tinha algum brasileiro jogando. Acho que era o Canadi mesmo, né? E aí eu tava narrando em inglês, né, a maior parte do tempo, porque é melhor, né, para os gringos assistirem, né, e para o próprio outro jogador também poder assistir depois. E aí uma galera no chat me zoando, querendo que eu falasse em português e tal. Vocês são foda, hein? Vocês não dão moleza. E ganha o primeiro set enquanto a gente está aqui conversando. O Canadi consegue ganhar o primeiro set dele no jogo, se não me engano. Os outros dois jogos, acho que foi 2-0 para o Monte Calvo. Ele ganha no finalzinho, ali o set finalmente. Conseguiu jogar bem os pontos mais importantes ali no fim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo alô aí. Obrigado pelo desejo aí de bons jogos, pela torcida. Valeu. Vou precisar de sorte com o Netping, viu? Com esse quadril de velho aqui vai ser duro. Com o Foringa eu consegui ficar plantado controlando o chinês, mas com o Netping é osso. Vamos ver o que dá para fazer. O Canadi precisa desse jogo de qualquer jeito para sobreviver e tentar levar para um quarto jogo. Bom ataque. Boa combinação. Que bola. Finalizou o Motical ali com uma colocação bem no canto. Difícil achar esse ângulo, né? E o Motical sacando mais rápido, fazendo o que tem que fazer, usando a velocidade dele a seu por favor, né? Sacando rápido, já tentando entrar numa troca rápida. Uma boa vantagem Motical agora para fechar esse jogo em 3-0. Tá vendo mal o efeito o Canadi, né? Esse saque tá mais lateral por cima. Ó o stakeholder aí. E zoando que a narração é boa em alto nível nos dois idiomas, né? Quero ver agora em mandarim. Aí é foda. Mandarim não dá, não, mas obrigado pelo elogio. Mandarim. É complicado, o Caldeirano fala, né? Mandarim. Bela troca de bola entre os dois. Sobreviveu ao match point o Canadi. Tem mais 2 match points no Tikal. E fecha com saque longo. Valeu, valeu. Boa. Pô, agora tu tem que ganhar do Tamar lá, né? Pra mim conseguir passar, né? Não, ganhei já joguei Ah, com já ele, jogou? já joguei hoje. Aham. Beleza. Então passa eu, você, Oren e o Pins. O Ren ganhou dele também? Ah, acho que ganhou, deve ter ganhado. Muito bom, senhores. Teremos 3 brasileiros na semifinal, então, talvez? Acho que é. É, né? Que bom, que bom, que bom. Vamos ver se vocês pegam esse francês, hein? Alguém É, tem que pegar esse cara aí, pô. É, não pode deixar esse cara ganhar, não. eu acho. Geralmente 2 com 3, não é? Como é que é?
Ou eles. Deve Tipo, ser eu com ele primeiro, porque eu fiquei em um com quarto. 4 e 2 com 3. Aí eu acho que vai É ser bem ele. possível que seja isso. Eles não devem fazer sorteio, deve ser assim, 4, 2 com 3, Então né? acho que vai ser o Pins e o Canard e eu e o Ren de novo. Então, e aí, é isso aí. Tentem eliminar esse cara, o Canário. Tem que tirar esse cara pra gente ter uma dobradinha. E dá, hein? Dá pra jogar, hein, Canário? Dá pra jogar de igual com o francês, hein? Eu sinto Vamos ver, né? que tem jogo pra isso. Se você conseguir neutralizar ali o forehand dele, jogar mais rápido, backhand com backhand ali, fica bom pra você o jogo também, hein? Né? Vamos ver, vamos ver. É isso aí, queridos. Obrigado mais uma vez. Bom jogo aí, parabéns Beleza? mais uma vez. Valeu. Vamos ver se a gente consegue. Valeu, gente. Na semifinal, eu acho que é obrigatório colocar com 2 dias de antecedência os jogos lá na planilha oficial do Eleven, tá? Mas Já começa caso agora ou tem um dia pra esperar? eu não, vocês devem ser avisados, eu acho. Fiquem de olho Ah, assim, mas eu acho que vocês vão ser avisados, não sei. Você acha que é quanto tempo de deadline, Vlad? Também não sei te dizer, cara. Também não sei te dizer. Tem que Beleza. olhar lá nas regras. Se vocês entrarem no Challenge lá talvez tenha explicado ali mais ou menos as datas da fase final. Né? Qualquer coisa, mandem mensagem para o Sulik para tirar dúvida. E Beleza. aí, se ele não puder transmitir o jogo, entre em contato comigo o quanto antes que eu tento transmitir, se eu estiver por aqui. Até o dia 9 de dezembro eu estou por aqui. Depois eu viajo para o brasileiro e volto só mais perto do Natal. Então, eu vou viajar pro brasileiro dia 4 também. Mas você E eu volta vou a ficar lá. tempo, né? Então, Porque acho que vai até o dia 20 o torneio. não Então, de sei. repente, você tem tempo para jogar depois do brasileiro, né? Então acho que dá tempo, sim. Provavelmente dê. Vejam os prazos certinho. Se não der o prazo, peçam para o Sulik. Porque ele sabe que vocês estão indo jogar, ele sabe que tem brasileiro, está tendo nessa época. Então, peçam mais prazo, né? Como são 3 brasileiros jogando, né? Vocês arrumam lá e vê o que dá para fazer, tá? Não Fechou. desistam do jogo só porque vocês não vão estar até o prazo. Manda mensagem pro Surik explicando e Beleza. negocia, tá bom? Beleza. Valeu, Vlad. valeu. Valeu, Valeu, boa Valeu aí. Canard. Falou. continuação para vocês aí. Abraço. Valeu, valeu. É isso aí, boa performance do Montical, hein? O Canadi teve suas chances, no segundo jogo ele teve um set que ele estava ganhando mais ou menos fácil, ali 8-4, acho, 9-4, e o Montical virou. E agora, nesse último jogo também, os 3 sets muito equilibrados, podia de repente ter ido para qualquer lado, mas foi uma boa apresentação, né? Excelente. O que o stakeholder está falando aqui? Tem que usar o tempo do intervalo e fazer catimba com o francês. É verdade. O Cleiton, ele nem estava fazendo catimba, né, cara? Tava só enxugando as coisas, fazendo, né, o normal que todo mundo faz, mas o francês marcou o jogo lá ó, meia-noite, aí ele me mandou uma foto depois da temperatura que tava lá na França, tava tipo 2 graus só, tava um frio desgraçado, ele fala que ele joga na parte de fora, assim, uma parte mais aberta, então além de estar tarde para ele, tava um frio desgraçado, e o Cleiton esperando, e ele congelando ali, ficando puto, porque também o Cleiton jogou muito bem. Ele tava puto porque o Cleiton tava ganhando dele, na verdade, né? A verdade é essa. É compreensível. Ali ele viu que tava indo embora ali o jogo e assim, acabou fazendo né, discutindo ali um pouquinho e tal. O Cleiton acabou ficando nervoso, né? Perdeu um pouco a concentração ali, perdeu o último jogo, mas eu acho que o Cleiton ganhava dele. Muito bom, senhores. Daqui mais ou menos 2 horas, às 2 da tarde, eu tenho um jogo no canal principal do Eleven, lá no Twitch, contra o NetPing. Não estou esperando nada desse jogo para mim, porque com o quadril do jeito que eu tô, já é difícil jogar com o NetPing para mim, porque ele acelera muito. Quando eu ataco de bloqueio, quando eu ataco, meu ataque é com spin, ele bate muito em cima, me joga para o fundo da mesa. E hoje, se ele fizer isso, eu não vou, eu não tenho condição física. Meu quadril está muito ruim, doendo muito, eu não consigo me mexer o quanto eu me mexo normalmente. Estou esperando nada. Eu vou entrar para controlar, vou entrar para variação de saque, tentar bloquear, tentar atacar perto da mesa e ficar perto da mesa para distribuir bola. Porque se eu afastar muito, vai ficar ruim para mim. Me desejem sorte. Qualquer coisa diferente de 4-0 para ele hoje vai ser um milagre. Na verdade, eu vou ficar muito feliz. Abraço para vocês aí e a gente se vê daqui a pouco.